Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Vimos até aqui que uma sessão iniciou no capítulo 14, vai até o capítulo 18. Já vimos algo sobre o próprio capítulo 14 e ontem vimos no capítulo 15 alguns eventos de Jesus, que ele sai de Genezaré, dá uma grande volta na região toda, volta para o lago para depois iniciar a sua caminhada para Jerusalém. Destacamos ontem aquele encontro de Jesus com a mulher cananeia, um encontro maravilhoso, cheio de ensinamento, cheio de bênção. E começamos o capítulo 16 com um diálogo de Jesus com fariseus e saduceus. O capítulo 16 está no meio dessa sessão. É o capítulo mais importante. É nesse capítulo que pela primeira vez aparece em Mateus a palavra igreja. Como já disse também no capítulo 18, mas esta aqui é a primeira vez. E no meio do capítulo 16 está aquele momento que Jesus e os seus discípulos conversam, ele pergunta para eles quem os homens dizem ser o Filho do Homem, e Jesus provoca um diálogo, em que nesse diálogo Pedro faz uma declaração tremenda, afirmando ser Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento, Jesus faz afirmações que são importantíssimas nessa fase e falam a respeito da autoridade da igreja, porque ele falou que daria chaves do reino dos céus, não apenas para Pedro. Pedro, naquele momento, ele representava todo o colégio apostólico e também representava toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus deu as chaves do reino dos céus para a igreja. É autoridade, é poder. Precisamos aprender a usar essas autoridades. Sem aprender e sem ciência, nós não podemos exercer uma autoridade que glorifique a Deus. Poder, oração, há tanta coisa linda nessa expressão de Jesus. Você vai ler, você vai ser muito abençoado. O capítulo segue, depois desse momento de Jesus e os seus discípulos, com um diálogo com Pedro, quando Pedro tenta convencer Jesus a não ir para Jerusalém, porque Jesus já fala da sua morte e da ressurreição. E finaliza o capítulo com com as declarações muito famosas, conhecidas: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que eu destaco no capítulo 16, na verdade, a partir do 14, está acontecendo uma evolução. Os diálogos, os assuntos aqui de Jesus com seus discípulos vão se tornando mais intensos, mais intimistas. No capítulo 16, você percebe a inserção do assunto dos sinais dos últimos tempos. É um assunto novo. Na sequência, tem o diálogo de Jesus e os seus discípulos, quando ele fala sobre as chaves do reino dos céus. Importantíssimo essa temática no Novo Testamento. Depois, ele fala da sua morte. Os discípulos não entenderam direito. E ele fala da sua morte e da sua ressurreição. E ele finaliza o capítulo 16 falando sobre a sua segunda vinda. Então é um capítulo que compreende um espaço de tempo grande e assuntos tão importantes dentro desta sessão, cuja temática é igreja. Faça uma boa leitura de Mateus capítulo 16, você vai crescer muito. Preste bastante atenção de como Mateus vai evoluindo o assunto, ele vai se tornando mais intenso, os diálogos, mais intenso, mais intimista, porque Jesus está se aproximando do momento da cruz, está no último ano do seu ministério e coisas importantes estão acontecendo nesses últimos momentos. É isso, faça uma boa leitura, Deus te abençoe. Mais palavra e presença de Deus, mais fé e ação. Fica com Deus.